esperar a galera chegar. Olá! Vamos esperar geral chegar pra gente começar nosso papo. Olá, gente, quem já tá aí? Tudo bem? Vai ter um pouquinho de barulho, que é cachorro latindo, mas vamos que vamos. Olá, gente, vamos esperar mais pessoas chegarem. Olá, Nanda. Olá, Mimimi. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Isso é porque eu falei pra cachorra, eu falei assim, olha, não vou falar o nome da cachorra, mas eu vou entender. Eu falei assim, olha, eu vou fazer uma live, agora eu vou gravar um vídeo, parece que daqui a pouco até o furacão Katrina vai passar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Thaís, tudo bem? Esperar a galera chegar. Vocês estão ouvindo bem? Ou não estão ouvindo? Sim? Ai, obrigada, Mimimi. Gente, galera chegando, isso aí. Vamos esperar. A gente começa daqui 2 minutinhos. Oi, Alexandre, tudo bem? Oi, Thaís, tudo bem? Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Como que tá? Oi, Meire, tudo bem com vocês? Prazer todos vocês, ter vocês aqui. Ó, fica até emocionada. É uma das minhas amigas inteligentes que eu conheço. Quem é? Eu? Só eu? Obrigada. Um beijo. A gente começa daqui um minutinho. Vendo e ouvindo perfeitamente. Que bom. Deus é maravilhoso, né? Vão entrando, vão mandando essa live pros amigos, pros crush, pra todo mundo. Que vai ser um tema bem legal. Aliás, deixa eu até colocar aqui qual que vai ser o tema. Ó, tem uma pergunta que eu recebi, já vou deixar aqui. Ele tá ficando, tá aprendendo a ser uma digital. Bem, deu 9 horas, gente. Obrigado para aqueles que estão aqui, para quem vai assistir essa live depois. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Eu vou falar aqui de um modo geral de saúde mental. E vou falar de intercâmbio, de alguns outros assuntos que a gente vai conversar nessa 1 hora. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Inês e eu sou produtora de conteúdo. Eu tenho um canal no YouTube que chama Inestimável Mundo, onde eu falo sobre diversidade. Tem 1 ano que eu moro aqui em Nova York, mas essa não é a primeira vez que eu venho. Eu já estive aqui em 2011 como au pair. Voltei pro Brasil, fiquei 5 anos, trabalhei em grandes empresas, fiz pós-graduações. E aí eu voltei novamente, E enquanto eu estiver feliz, eu estou por aqui. E, falando em felicidade, esse é um dos assuntos que eu trouxe aqui em pauta pra gente conversar. E é isso. Acho que enquanto tá essa pergunta, eu acho que eu não consigo ver os comentários de vocês. Obrigada pelos corações. Então vamos lá. Vocês repararam que eu postei que eu estava muito triste esses dias. E realmente eu estive muito triste. E é sobre isso o motivo que eu quero começar a conversar com vocês sobre saúde mental. O que acontece? Algum tempo eu tive 2 perdas na minha família, de pessoas muito importantes. E relembrar isso me trouxe uma dor, assim, uma dor que eu achava que a saudade já tinha se convertido para nostalgia, mas não foi assim. E me pegou com tudo de uma forma que eu fiquei muito chateada.
E aí outras coisas fizeram agravar isso. Uma outra coisa que contribuiu para isso. Tava muito, 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 muito calor aqui. E normalmente a gente se prepara pro frio, né? Todo mundo fala, o frio, o inverno, e eu sobrevivi. Como eu já estou um ano aqui, então eu peguei um inverno intenso, que chegou a ter mínima de 30 graus, assim, de sensação térmica. E tive dores, assim, horríveis, mas assim, o psicológico ficou até ok. E eu achei que eu fosse ficar muito mais abalada no final do ano, porque é o período que os brasileiros que moram aqui, que eles vão pro Brasil. Então ficou meio tipo Chaves vai a Acapulco. Todo mundo indo, né, e o Chaves lá na vila. Era eu, mas eu em nenhum momento eu fiquei triste. Tipo, com aquela sensação de, eu queria estar indo pro Brasil. Não! E isso foi bom pra mim. E eu falei, poxa, então realmente eu estou no lugar que eu decidi estar e estou feliz com isso. E passou. E aí eu não me preocupei mais de cuidar desse aspecto da minha saúde mental. Então teve essa saudade e aí teve esse calor intenso, foi muito difícil para eu conseguir dormir. Então você via alguns stories meus, eu virando para lá e para cá e tal. Comprei um ventilador, mas não dá conta, porque, gente, é um calor, não é um calor igual o de Salvador. É um calor que não é arborizado aqui. Então fica muito mais intenso. E aí eu fiquei menstruada. Normal. Só que o que acontece, dessa vez eu mudei meu remédio, eu tomava Ponstan. E eu peguei um remédio que ele tem cafeína. Então eu já não conseguia dormir pelo calor. E ainda não conseguia dormir. E aí o remédio eu não sabia quanto eu tomava, a dosagem e tal. E aí eu acabei tomando e continuei com cólica. Então foi tudo de uma vez. E aí eu faço freelance de design digital e tal. E eu cuido de redes sociais, faço vários trabalhos, né? Que minha pós-graduação é em marketing. E eu perdi um cliente. E era um cliente importante, uma conta bem importante, assim. Eu fiquei meio, tipo, poxa, né? Mas eu entendi a questão, a gente conversa até hoje, uma questão de estratégia mesmo, de budget, né? E não deu e pronto. Aí eu fiquei meio assim. E aí, então, gente, ó, saudade, né, das pessoas que eu perdi, né? Uma delas é a minha cunhada, que ela faleceu em 2013, mãe dos meus sobrinhos. Depois minha madrinha, que também faleceu e tal, eu tava completando 2 anos de falecimento dela, então bateu pra caramba. A questão do job, de um cliente que eu perdi. A questão do clima, a questão de eu estar menstruada. E aí, eu tinha, né, um amor platônico. Uma pessoa que mora em outro continente, que eu me apaixonei. E aí eu peguei e mandei um textão, tipo, a gente já vem conversando há algum tempo, e mandei um textão. Aliás, deixa eu ver se ele tá aqui na live. Enfim, não vai mudar em nada que eu vou falar, porque foi isso que aconteceu e eu acho importante a gente trocar essas vivências. E aí eu mandei um textão, tipo, sabe, Dan Brown? E aí mandei pra ele, falando o que eu tava sentindo e tal. E aí cagou, né? O cara cagou. Não, ele até que respondeu, mas enfim. Aí eu fiquei super mal. Eu já tava ruim, aí eu já tava no fundo do poço, e aí eu descobri que o fundo do poço tinha subsolo. Então o sentimento de tristeza se agravou ainda mais. E quando a gente tá fora do país, fora dos amigos, família, por mais que eu tenha amigos aqui, mas são amigos que eu conheço há pouco tempo. Então são aquelas pessoas que eu cresci com elas, sabe? Não é a mesma coisa. E quando você tá fora, você me ama, Alexandre? Obrigada. Aí, ó, chupa crush que não me quis. Gente, tô brincando. Acho que todo mundo tem a chance e merece ser feliz. Enfim, que ele seja feliz também. De verdade, fundo do meu coração. Quanto mais pessoas felizes no mundo, menos encheção de saco. E aí, foi toda essa junção de tudo. E aí, como eu tava falando, né? Quando você tá fora do país, tudo que você sente, tipo, um cortezinho que você faz no dedo, ele é mais intenso do que seria se você estivesse no Brasil. Você fica muito mais sensível. E aí eu fiquei
triste, e aí eu não tinha coragem de abrir minha câmera e fazer stories. E aí eu comecei a me questionar, comecei a receber um monte de mensagem de vocês. Aí eu comecei a falar assim, meu Deus do céu, essas pessoas estão se inspirando em mim, mas, meu, eu sou fraca, eu sou frágil, eu não sei lidar com um monte de situações, eu tô me sentindo muito triste. E aí começou a misturar um monte de sentimentos dentro de mim, e aí um dia eu não consegui, quando finalmente eu consegui dormir, eu não consegui mais levantar da cama, que eu fiquei muito triste. Eu nunca tive depressão, mas eu sei que o que eu tive vai de acordo com o que a gente escuta, o que a gente ouve falar das pessoas que estavam com depressão, que a gente lê a respeito e tal, e eu senti um pouco disso, que é tipo, é um escuro, assim, que você... Aí, tipo, uma coisa triste vai levando a outra e vai resgatando outro sentimento de tristeza. E aí o que acontece? Nesse interim eu fui convidada para participar de uma exposição que vai estar tendo operadora de telemarketing. Vou estar verificando. Não, eu fui convidada para uma exposição que terá aqui em Manhattan no mês que vem para eu expor um texto. E aí o tema era felicidade. Aí que eu fiquei mais triste ainda, que eu falei, gente, como que eu vou escrever sobre felicidade sentindo esse vazio que eu tô sentindo? Aí eu peguei e falei com a pessoa, falei assim, olha, eu adoraria participar, mas no momento, sentindo o que eu tô sentindo, eu acho que não é o meu melhor momento para escrever sobre felicidade. Eu posso escrever sobre tristeza, porque é isso, eu tô com propriedade no momento para falar sobre tristeza. E aí ela deu risada, ela falou assim, Inês, escreva, você é boa, você sabe escrever, você sabe se articular, você sabe se comunicar e você inspira pessoas. Escreva o que você achar melhor. E aí foi o que eu fiz. Eu peguei e coloquei no papel, eu ainda não posso divulgar esse texto, porque eu só posso divulgar depois que ele foi exibido aqui na feira, porque ele foi aprovado e eu escrevi. Falei o que eu tava sentindo, esse mix de sentimento. Aí eu falei para as pessoas que querem morar no país que isso não pode ser um empecilho pra pessoa vir, porque ela vai passar. E quando você passa dessa escuridão, dessa tristeza, o que vem é muito melhor. E você tem mais maturidade para lidar com diversas situações. Porque o que acontece, uma das grandes diferenças, por exemplo, que eu vi na Europa e que eu vi no Brasil, que eu tenho aqui também nos Estados Unidos, é que a gente não aprende a lidar com nossos sentimentos. A gente acaba traduzindo tudo que a gente sente ou em tristeza ou em violência. Então a gente briga, a gente grita, a gente esperneia, a gente faz tudo, mas a gente não converte em arte. Sabe, no Brasil falta muita arte e as que tem a gente às vezes não tem nem repertório para apreciar. Então, uma das questões que eu anotei aqui pra gente conversar e refletir a respeito é o que você faz quando você se sente triste. Quando você aprende a ressignificar essa sua tristeza, que foi o que eu fiz, eu tava triste mesmo. Eu tava no subsolo do fundo do poço. Tava. Mas aí eu comecei, eu mesma escrever o que eu tava sentindo. E só o fato de escrever já me aliviou. E aí eu comecei a ter, sabe, oxigenar o cérebro e comecei a ver. Eu falei assim, não, gente, se eu estou tendo condições de escrever a respeito, eu não tô assim, tá lá no subsolo, né? E foi o que aconteceu. E o texto ficou tão bom que vai ser exposto aqui em Manhattan. E tipo assim, e é isso que eu quero falar pra vocês. Às vezes você tá passando uma situação muito, 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 muito triste, faça arte. E eu peguei e coloquei uma enquete nos meus stories, tipo, se você pratica algum esporte e tal, que uma outra coisa quando eu tava no Brasil que me ajudou muito a equilibrar minha saúde mental foi a capoeira. Então, meus inestimáveis responderam aqui que eles praticam vários esportes, então eu queria indicar para vocês. Alguns disseram que fazem andam de skate, outros que fazem balé, outras capoeira, ou que já fizeram capoeira, pilates, corrida. Então, gente, é muito bom fazer atividade física, porque vai aliviando a mente, você consegue ter uma amplitude daquilo. E o que acontece? Recentemente, né, tipo, isso aconteceu na semana passada. E aí a pessoa que tá fazendo a curadoria da minha exposição, minha exposição já tô arte, tá escritora.
Ai, meu Deus. A pessoa que tá responsável pelo texto, ela me mandou o texto, de novo, pra eu dar o ok final e tal. E aí eu comecei a ler o texto e eu fui me deliciando. Eu falei assim, gente, mas eu não tô mais sentindo isso. Olha só. E aí aquele texto começou a falar comigo de uma outra forma. E aí eu falei assim, caramba, então tipo assim, a obra que você faz enquanto você tá triste, você consegue ressignificar isso e você mesmo, depois quando você consome aquele conteúdo, você consegue enxergar de uma outra forma e você se afasta. E esse afastamento te dá subsídios intelectuais para você enfrentar os próximos obstáculos que virão. Porque de verdade, eu gostaria que não fosse não, eu gostaria que fosse o último pé na bunda que eu tivesse levado, né? Mas eu não sei o dia de amanhã. Só que quando eu tomo um fora, eu não posso me sentir como eu me senti, sabe? Sem energia pra fazer as outras coisas que são as coisas que me dão prazer. Não faz sentido. Então, porque agora eu tô um pouquinho mais fortinha depois dessa. Então, gente, são experiências e são inevitáveis. A gente não tem como controlar as circunstâncias, mas a gente pode, isso, ressignificar. E eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que eu falo como lidar com a saudade. Então, gente, assistem esse vídeo. Ele vale pra quem quer vir pra cá pros Estados Unidos, quem já tá aqui, ou quem, não quero viajar, mas pra você ter empatia e saber o que a gente passa. Porque às vezes, olha lá no meu feed, né, tipo, Inês no Brooklyn, fazendo isso, aquilo, quando na verdade não é um mar de rosas. E eu fiquei pensando, falei, será que eu compartilho isso com vocês ou fico só no meu cantinho aqui? Eu acho que é bom que eu compartilhar, porque a gente vive, né, o consciente coletivo, né, de felicidade, então você tem que ser feliz, nem sempre é assim. E quando a tristeza bate, aprendam a ressignificar. Então esse é o primeiro assunto que eu queria falar com vocês. Então é isso. E teve uma outra coisa, além desse varal cultural, além dessa exposição cultural que eu vou participar, eu também vou virar colunista num blog, topzera. Eu sei, Vini, eu sei que você não curte. Vitor, eu sei que você não curte essa palavra, mas eu vou usar topzera porque é uma palavra que eu gosto. E eu fui aprovada que tipo, desse texto eu criei um outro texto e aí eu enviei para um blog, eles aprovaram. Em breve, assim que tiver tudo certo, eu compartilho com vocês que eu vou virar escritora oficial, colunista desse blog. E o texto foi sobre tristeza. E a pessoa falou assim, nossa, que texto incrível, você se inspirou em quem? Eu falei assim, na dor, no pé na bunda que eu acabei de tomar. Foi essa, eu me inspirei em mim, né? Então é isso que é ressignificado. Você consegue transformar uma coisa boa de uma coisa que seria ruim, né? Mas na verdade eu acho que é a etapa da maturidade faz parte, né? Então tá. Então eu já falei da exposição, já falei do blog. E aí um outro caso, que é o caso da Joana Dark, né? Que babado, pra quem não sabe. Bem, vocês já devem saber que algumas pessoas até me mandaram mensagem. Inês, você vai se posicionar a respeito, isso, aquilo. Olha, o que acontece? Eu não sei os dois lados da história. Pra quem não acompanhou, uma cientista brasileira negra que a Thaís Araújo, junto com a equipe dela, tá vendo a possibilidade de viabilizar o filme a respeito. E esse filme, ele veio à tona, essa ideia, essa prospecção que eles estavam fazendo, quando a Thaís Araújo disse que não iria interpretar a Joana Dark por causa do tom de pele da Joana Dark ser mais escuro do que o dela. Pra quem não entendeu nada disso daí, deixa eu interpretar a manchete pra vocês. O que isso significa? É muito fácil pegar a Thaís Araújo, que é uma das poucas negras atrizes no Brasil, e dar pra ela um outro papel pra fazer um outro filme. Porque é cômodo, ao invés de pegar uma outra negra talentosa, atriz, que seja mais escura,
você fica com colorismo, que a gente chama. Ou seja, de sempre ter as pessoas que... É errado esse termo, negro, mulata e morena, né? Então pega as pessoas mais claras para dar um papel mesmo sendo mais escuro. E não, a gente é negro, mas a gente é negro de pele mais clara e pele mais escura. Então se a pessoa tem a pele mais escura, use uma atriz que também tem a pele mais escura. Então essa questão veio à tona. Então esse é o ponto A. E aí, essa questão trouxe em evidência, mais ainda em evidência, a Joana d'Arc, porque ela já era famosa por todas as suas atribuições. Ela criou vários materiais sintéticos, pele sintética, couro, um monte de coisas que é muito importante para as pesquisas no Brasil. E isso ela patenteou, ela tem várias patentes, então isso, né, não tem nem o que discutir. A discussão foi outra. Por quê? Ela já fez TED e tudo mais, então ela já era famosa no meio acadêmico e aí ela foi famosa para toda a população. E aí, alguns certificados dela, por exemplo, em Harvard, eu até zoei no meu stories, eu tirei lá o meu certificado, tirei Mackenzie e coloquei Harvard, fazendo uma brincadeira. Um dos certificados dela foi questionado, enfim, aí tem uma reportagem do Estadão só sobre isso, tem um podcast também explicando, mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que quando eu recebi essa notícia, quando eu li, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com minha amiga, que é jornalista. E eu perguntei pra ela, falei assim, mas escuta, como pode, tipo assim... essa pessoa já está em evidência, já tem muito tempo, nunca terem verificado a veracidade das informações que ela passou. Mas não é o fato de ser ela, é o fato de ser qualquer outra pessoa. Porque eu já trabalhei como analista de marketing multinacional. Tudo que a gente vai divulgar, a primeira coisa é verificar a veracidade daquilo. Então a gente tinha nossa equipe, tinha assessoria de imprensa, todo mundo recebia um certificado, por exemplo, de um arquiteto e tudo mais, era verificado isso. Era a primeira... era básico, né? E aí eu perguntei pra essa minha amiga jornalista, não sei nem se ela tá aqui participando da live. E ela me falou assim, Inês, notícia é um produto como qualquer outro. Existem bons, existem maus produtos. Aí eu fiquei pensando naquilo. Então, na verdade, o que eu quero falar desse caso de Joana d'Arc é a questão do que a gente consome em relação a notícias. E aí você pode perguntar, mas o que isso tem a ver com o que você começou a falar de tristeza e tal? Isso me levou a conversar com vocês, porque eu acho que quanto mais realista eu for, sincera, vocês conseguem se identificar com minha humanidade. Porque não adianta... nada, tipo, o que a mídia tradicional faz de, tipo, colocar algumas notícias no ar como produto, mas, assim, sem verificar. Então, o que a gente pode fazer enquanto telespectador dessas coisas que acontecem? Eu, no meu caso, eu tô criando conteúdo, então eu tô desse lado de quem produz. Mas vocês que consomem, vocês se questionarem tudo que vocês recebem, ver outras fontes de informação. E aí eu já pego o gancho da importância de aprender inglês, porque tem muita notícia que ela é passada, veiculada, mas é alguém que já interpretou aquilo. Então se você vai direto na fonte, que são jornais confiáveis, principalmente aqui nos Estados Unidos tem bastante jornal, que eles sofrem auditoria, então fica melhor para você ter mais, assim... informação com qualidade e você conseguir absorver aquilo melhor. Então, na verdade, em relação à questão do caso, é isso que eu quero falar, para vocês se questionarem as informações que vocês recebem, porque isso às vezes você conclui, você pode partir de premissas erradas para formar sua opinião, né? Então, quanto mais fontes vocês consultarem, é melhor para vocês. Então, é isso. E aí tem uma outra notícia que veio no ar, que já tinha acontecido com o influenciador Sparkus, e agora aconteceu com outro, que é em relação tax e pessoas negras.
Juro pra você, quando eu vi que o Uber tinha lançado no Brasil Uber Black, eu cheguei até a pensar que era um Uber pra pessoas negras andarem. Porque, gente, eu vi a estatística das pessoas que me seguem, eu tenho 80% de pessoas brancas e 10% de pessoas negras e as demais são mestiças. Então eu vou contar pra vocês uma questão. Quando eu, por exemplo, minha experiência, e agora ouvindo o Sparks, ouvindo o outro caso do outro influenciador, eu vi que realmente as vivências acabam tendo intersecções. Quando eu entrava no Uber, eu sempre andava bem arrumada. Muito, muito, muito bem arrumada. A primeira coisa que o Uber falava é: e aí, faturou bastante hoje? Fazia umas perguntas que eu olhava e falava: de onde que ele tira essas perguntas? Porque uma moça negra andando num bairro de luxo em São Paulo, ela trabalha em alguma casa de lazer noturna. Tipo, ela não pode ser analista de marketing. Ela tem que se encaixar em algum estereótipo, o estereótipo que o motorista do Uber achava que eu merecia era aquele, né? De dançarina de casa de lazer noturno. E me falava isso. E eu achava, eu ficava, gente, mas como pode falar isso? E aí, com essas coisas todas que estão acontecendo dos motoristas do Uber falando com os caras, ontem o motorista do Uber falou, o cara, tipo, ele é influenciador, falou assim: meu, não senta aqui atrás de mim, senta ali, senão eu vou te dar um tiro. E aí as pessoas, né, igual aquela série do Netflix, Cara Gente Branca, né? Falei assim: mas como assim? Gente, cara, gente branca, é isso que acontece com a gente. A única diferença é que agora, por exemplo, eu tenho 24 mil pessoas. Agora eu sou uma influenciadora. Quando acontece esse tipo de coisa comigo, com outros negros, eu consigo vir aqui e falar e você tem acesso a essa informação. Por quê? Porque a minha realidade está furando a sua bolha. Porque eu sou uma pessoa... embora eu tenha nascido em Barueri, que tem um dos maiores IDHs, mas eu nasci na periferia de Barueri. Então, as histórias que acontecem comigo são histórias mesmo das mulheres negras do Brasil. E esses caras que vêm, por exemplo, o Sparks, que ele fala que o motorista da 99 cancelou a corrida por ele ser homossexual, por ele ser negro. Gente, direto isso acontece. É que é novidade pra vocês que estão tendo a bolha furada. Mas, e aí eu peguei até coloquei nos comentários, falei assim: comigo era outra coisa, ninguém me ameaçava de morte, mas fazer esse tipo de comentário, e a pessoa, só pelo fato de você ser negra, ele já acha, tipo, ela é minha propriedade, então eu posso falar o que eu quiser. E aí eu mandei uma mensagem super carinhosa pro Uber, mas como eu ainda não tenho mais de 50 mil seguidores, então eles cagaram. Mas questão de tempo. O mundo vai me conhecer, meus inestimáveis. Estamos chegando lá. Poxa. Então aí eu brinquei, eu chamei Uber Black, porque justamente é isso, é como nós negros somos tratados. Uber é bom, tem umas coisas muito boas nele, tipo, pessoas cegas podem utilizar, porque antes pessoas cegas que eu já conversei com elas diziam, falavam: nossa, Inês, a gente dava o dinheiro pro motorista, ele não dava o troco pra gente, porque a gente não sabe, né, às vezes a célula, as células, cash, muda a textura e a gente não sabe identificar. Então o motorista agia de má fé, então a gente pode usar o Uber normal. Então para alguns nichos foi muito bom. Agora pra gente que é negro, vocês estão vendo aí a opressão, né? Então esse mundo eu trago pra vocês, para justamente vocês que são brancos, pra vocês ajudarem a mudar essa realidade, porque, gente, né, já deu. E aí eu quero falar também de uma recomendação, que é o filme Us. O filme Us, eu volto no primeiro ponto que eu falei lá, porque a gente tem que aprender a falar inglês. Por quê? O filme Us, ele quer dizer o seu título. Ele é um filme muito, 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 muito bom. Embora tenha todo o elenco principal negros, mas ele não fala sobre racismo. Ele tem lá umas coisinhas aqui ou outra, mas não é sobre isso. Ele fala sobre questões sociológicas e antropológicas. É um filme, assim, muito maravilhoso, sabe?
O Jordan Peele foi muito feliz, assim, no roteiro, nas amarrações. É um filme cheio de signos. E aí, o que eu tô falando do inglês é porque Us é United States. E quando foi traduzido pro Brasil, traduziu como nós, porque Us também significa nós. Mas você vai ver em determinado parte do filme que é quando a Lupita, né? Você encontra ela mesma e ela pergunta, né? Quem é você? E aí a pessoa fala, eu sou americano. Então tem todo um sentido. Quando você assiste o filme dublado, você perde muita coisa. E esse muito coisa, às vezes te dá todo o significado, que ele é um filme semiótico, assim. Tem muitas parábolas da Bíblia, né? Jeremias 11:11, né? Todo mundo sai querendo saber, que passagem que é essa? É um filme muito bom. E é um filme que você pensa, porque assim, ok, ele foi classificado como terror, mas na verdade é o primeiro filme. Tem alguém mandando pergunta aqui. Pergunta sobre Au Pair. Daqui a pouco eu respondo. É o primeiro filme de terror que o inimigo é você mesmo. Então é um filme que a gente sempre fica assim, os negros lá estão sofrendo, os brancos lá estão oprimindo, aqueles moleques lá da favela, tudo isso. Mas na verdade, quem são os outros e quem somos nós, né? Então é um filme que é muito bom, que toda hora tem aquele plot twist, assim, troca. E aí você percebe que, na verdade, o que separa as pessoas são as oportunidades. Então é um filme, assim, que eu tive um mix de sentimentos, assim, que eu falei, meu Deus, né? E aí me motivou a estar aqui falando pra vocês, a fazer intercâmbio, porque, gente, é uma forma de ascensão social. E então, isso eu falo no meu canal, você se inscreva no meu canal, chama Inestimável Mundo, e aí eu falo mais detalhado sobre isso. Então, a dica que eu quero dar é essa do filme Us. Assistam, é muito bom, e assistam em inglês. E a última dica que eu quero compartilhar com vocês é um livro que eu me apaixonei demais. O filme chama Americana, da Chimamanda. Meu, é muito top o filme. O filme. Já tô me imaginando fazendo um filme desse livro, porque ela conta a experiência dela que ela teve quando ela chegou aqui nos Estados Unidos. E ela veio da Nigéria pra cá. E é exatamente as impressões que ela tem, assim, são as que eu tive. Isso, Raul, assiste esse filme, assiste em inglês, você vai lembrar de mim, você vai falar, meu, que filme. E comenta pra gente trocar informações com outros inestimáveis. Então, esse livro que eu estou lendo, Americana, eu ainda não terminei. Mas, gente, de cara, tem diálogos que só a gente que é negro, entende. Então é bom que ele vai furar a sua bolha. Vocês que são brancos, que não tem que se preocupar com isso. Tem uma parte, logo no começo, que ela fala que ela tá com o aplique no cabelo e começa a coçar. Só que ela não pode coçar, por causa da raiz que tá trançada. E a resistência das pessoas querendo que ela alise o cabelo e ela não querendo alisar e tudo isso. Gente, é muito bom. Eu tô no começo ainda, depois talvez eu faça uma live só sobre esse assunto. Então, gente, esse é o recado que eu queria dar pra vocês. Tem uma pergunta aqui. Vou ser au pair ano que vem? Que legal! Você acha que tem algum lugar dos Estados Unidos que é mais racista do que outro? Amiga, não vai pro Texas. Gente, eu tenho que fazer... tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E assim, eu tô aqui sozinha, cuidando, fazendo 1001 coisas. Tá muito difícil. Mas eu quero mostrar pra vocês as igrejas americanas onde Jesus Cristo é negro. Porque Jesus Cristo é negro. Então, gente, você tá num país onde Jesus Cristo é negro. O que acontece? Eu tenho amigas negras. Gente, olha eu falando frase de branco. Que da hora. Eu tenho amigas negras americanas aqui. Desculpa. Voltando à seriedade aqui da minha live.
Eu escolhi Nova York porque Nova York ela aceita melhor as pessoas negras, porque a primeira dama ela é uma mulher negra e homossexual. Então, as leis, é que o Trump faz lá as leis e o casal para as leis aqui, barra, né? Tipo, posso te dar um exemplo de convênio médico, né? O Trump cortou o convênio médico em Nova York, vai o prefeito, vai lá e a primeira dama fala, não, aqui em Nova York todo mundo indocumentado, todo mundo vai ter convênio médico. Então eu acredito que Nova York seja melhor para aceitar isso. Posso te falar que eu já sofri racismo aqui, mas de brasileiros, nunca de americanos. Eu já tô aqui 1 ano e 1 mês. Nunca sofri racismo de americano. Muito pelo contrário, porque as questões que a gente está discutindo aí no Brasil já foram discutidas aqui nos anos 60. Então você tem um processo evolutivo, agora eles estão discutindo tirarem as cotas das universidades. E a gente só teve 100 mil pessoas que usufruíram do ressarcimento da escravidão, né? Digamos assim. E uma dessas 100 mil pessoas fui eu. Então o fato de eu estar aqui, morando em Nova York, ter tido essa mobilidade, porque eu era a base da pirâmide no Brasil, o fato de eu ter hackeado o sistema e ter conseguido vir para cá foi porque eu consegui cota. Então eu volto naquele filme Us. Então eu acho assim que o filme americano que consegue retratar essas questões sociais é porque a sociedade já está mais preparada para receber isso. Te indico, vem para Nova York, que é uma cidade muito, muito mente aberta, sabe? Texas é muito pesado ainda, sabe? Meu irmão tava zoando, né, Raul? A gente brincando que aqui nos Estados Unidos, se você quiser colocar uma placa falando assim, negros não são bem-vindos, você pode colocar. Tipo, umas coisas bizarras, assim. Mas aqui em Nova York é diferente, né? Aqui, lei, por exemplo, não tem lei de pena de morte. Aqui a pena de morte é aplicada somente para casos de morte de policial. Então tem várias outras leis que faz com que Nova York seja um mundo paralelo do que e outra, né? Nova York é onde nasceu o hip hop, o rap foi aqui em Nova York. Então aqui já foi um bairro, uma cidade negra, né? Então, e mais violenta também. Mas aí deu estudo pra todo mundo com cota, e aí você consegue ter negros bilionários como a Oprah, por exemplo. Aliás, eu me espelho muito nela, né? Eu começo a produzir meu próprio conteúdo. Quem sabe um dia, né, gente? Sonhar não custa nada. E é isso. Acho que eu respondi todas as perguntas. Vocês têm mais alguma dúvida, pergunta, comentário? Gente, eu não li nada. Do que... O tanto de comentários eu não li. Ai, gente, eu vou ler agora. Desculpa. Cris. A Thaís perguntou se eu estou bem. Sim, estou bem, graças a Deus. A Mel falou que eu sou amiga gata. Minhau. Tô com alergia de estresse, mas tá melhorando. O Alexandre falou: oi, meu amor. Ai. Gente, é muita conversa aqui com... São raros brasileiros que não sentem saudade da família quando estão morando fora. Exato, mas aí a gente ressignifica conforme já conversamos. Eu estou passando pela mesma coisa neste momento. Ai, Alexandre, meu, tamo junto, você não tá sozinho, não. Mas passa. E se você aprende a se ressignificar, você vive inspiração, você vive melhor. É difícil, mas sinta-se abraçado, tá? A gente tá junto. Gerundiano, que eu falei que eu ia estar em exposição. É verdade, eu usei gerúndio. Deixa eu ver o que mais. Ai, gente, eu não tô conseguindo subir aqui os paranauês. Eu estou passando por isso. Olá, inestimável. Olá, Vanessa. Como você está? Felicidade em ver você, amor. Também fico feliz em ver você.
Coisa de brasileiro, somos assim mesmo, muito intensos, E eu ainda sou exacerbada. Ressignificar, gostei. É isso, esse é o tema da live. Você ausente me faz muita falta. Se eu choro. Você faz muita falta no meu dia a dia. Mas agora voltei de novo pra ficar, porque aqui é o meu lugar. Preciso falar com você depois. Liga pra mim. Não lembro. Mas eu amo o pagode, tá, gente? Desculpa furar a bolha de vocês que gostam de rock. Se morasse aí, eu namoraria com você. Uau. Vem pra cá. Pra cá que eu tô solteira. A Marjorie. Feliz por você. A Catarina entrou. Um beijo, Cris. Adriana Alves. Nananã. Alguém falou não lembro do que era. Mora na França. Ai, que legal. Deixa eu ver, meu Deus. Deve caso aqui no Brasil no Vila Mix. Teve um caso, acho que é isso que a pessoa tá. É caso de racismo, é? Minha pretinha linda, eu te amo. Também te amo, inestimável. Vizinha, eu não sei quem é você. Mas é vizinha aqui ou lá no Brasil? De Barueri. Mas eu não entendi muito bem. O que você não entendeu, Luana? Deve ter sido por isso que eu não entendi. Assisti dublado. O filme Us. Não, assiste em inglês, com legenda em inglês também. É um filme semiótico. É um filme que você tem que... É um filme sobre você, sobre mim. É um filme sobre Us. Ai, que clichê. Mas, mano, filme punk. Eu vou assistir de novo quando estiver passando na TV. Eu te amo, viu? Muito obrigada, Luquinha. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Inês, veja depois que eu postei no Instagram. Tá, eu vejo. Cheguei agora e já te achei o máximo. Vamos lá. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Ai, um beijo, Assembleia. Deixa eu ver, vivendo na Califórnia. Vizinha porque moro em Parnaíba, Santana do Parnaíba. Melhor carnaval. Gente, é isso, meus inestimáveis. Obrigada pelo tempo de vocês. Vamos cuidar da nossa saúde mental. Vamos nos cuidar. E é isso, gente. Obrigada.